No livro de Romanos, no capítulo 1, de 1 a 7. Os irmãos estão aí, estão dando para ver o título da mensagem? O Evangelho de Deus, né? É o que o Senhor vai nos ensinar essa manhã, o Evangelho de Deus. Então, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Do verso 1 ao verso 7. Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número chamados para serdes de Jesus Cristo, que estais em Roma, chamado para serdes santos, graça a vós outros e paz. Vamos orar o 7, irmãos? A todos. Amém. Amém. A todos os amados de Deus, a todos os amados de Deus, que estais em Cabedelo, chamados para ser de santos. Graça. Obrigado, Senhor, por tal chamado, por ter nos tornado teus filhos santos, eleitos e amados, chamados para ser santos. Obrigado pela tua graça, Senhor, pela tua paz, que é da tua parte, Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus, amém. Jesus é o nosso Senhor. O Evangelho de Deus. Para a gente ter uma compreensão do que o Senhor quer nos ensinar, então, o que é o Evangelho? Muito bem. O que é o Evangelho? A gente precisa do poder de Deus. Evangelion, no original. O radical, ele diz assim, que é uma recompensa por boas notícias, boas novas. As boas novas do reino de Deus, que acontecerão em breve, e subsequentemente também de Jesus, o Messias, o fundador deste reino. Depois da morte de Cristo, o termo inclui também a pregação de ou sobre Jesus Cristo, que, tendo sofrido a morte na cruz, para obter a salvação eterna para os homens no reino de Deus, mas que, restaurada a vida e exaltado à direita de Deus no céu, dali voltará em majestade para consumar o reino de Deus. Quer dizer, uma definição, né? Pode se resumir numa pessoa, no poder de Deus, mas o Evangelho é uma obra completa, né? E é de Deus, né? O Evangelho é de Deus, é do Pai. Embora na Bíblia a gente vai ver muitas vezes o Evangelho do reino, o Evangelho da paz, o Evangelho de Cristo, o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, que tudo está referindo-se a uma única pessoa, né? Que é Jesus Cristo. E a gente começou a ler no versículo 1 algo interessante. O que me chama a atenção nesses dois versículos, além do contexto, que é Jesus em carne e Jesus em espírito, né? Pela linhagem de Davi, pelo Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, que isso é o que capacitou a ele ser, né, o nosso Salvador, nosso Redentor, e poder conceder-nos a vida de ressurreição. No versículo 1 ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Aí, Paulo, servo de Jesus Cristo.
A gente pode pensar que isso é irrelevante, mas não é. A Bíblia não começa assim, apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. Ele começa Paulo, apóstolo, né? Aí servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. A gente sempre vai ver que a posição, ela está sempre após o ser. O Senhor sempre focou no ser, porque sem o ser não tem como dar a cabo o que o Senhor quer. Quando você chega no versículo 5, diz assim: por intermédio de quem vimos a receber graça e apostolado. Ele não diz apostolado e graça, ele diz graça e apostolado, né? Então, está falando Paulo, servo de Jesus Cristo. Então, para a gente entender mais assim do que a gente vai tocar, aproveitando o compartilhar de Messias com relação a Jesus Cristo, você pode perguntar: como é que eu invoco hoje? Será que até hoje invocamos Senhor Jesus está errado? Não está errado, porque o Senhor considera a fé. Tudo que nós fazemos por fé, o Senhor considera. Agora, quando a luz chega, aí a conversa já muda de foco, porque é conforme eu recebo. Paulo, servo de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Quando o Gabriel anunciou lá a irmã Maria, Jesus Salvador, né? Jesus Salvador. Então, o que quer dizer? Vou fazer só um resumo para a gente entender aqui o Evangelho, para a gente saber onde a gente está. O Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Então Jesus é o Deus Salvador e Cristo é aquele que completou a obra. Você pode invocar o Senhor Jesus. O que o Senhor está querendo saber é com que consciência eu estou invocando. Nós vamos ler um texto de Êxodo que a gente vai entender como o Senhor é misericordioso conosco. Como? Quando a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir, a gente não entende o que, se não fosse a intervenção divina, de quando a gente invoca o nome do Senhor, sem a consciência do que a gente está fazendo, o que é que pode acontecer. Agora, mais um parênteses dentro do parênteses. Eu vou fazer uma pergunta, não precisa ninguém levantar a mão. Não precisa ninguém levantar a mão, isso é uma pergunta entre você e o Senhor. Quantos de nós estamos meditando na palavra do Senhor diariamente? Quantos de nós estamos lendo a palavra de Deus como alimento diariamente? Quantos de nós estamos separando um tempo que Ele nos deu diariamente de 24 horas para Ele? Isso é essencial, irmãos. Por quê? Porque toda mensagem que é dada aqui, se isso não for minha realidade, vai ter conflito. Vai ter conflito. Porque o que nos une é Cristo, o que nos une é a palavra. O que nos une não é doutrina, não é nada. O que nos une é a palavra. Para meu espanto, durante alguns dias eu tenho conversado com alguns irmãos e a resposta para mim tem sido... Então eu estou começando a entender por que tanto conflito. Porque se eu não como é que eu vou entender? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ela não se discerne com minha mente. A mente não foi feita para isso. A mente ela foi feita para obedecer o espírito. Houve uma queda, ela passou a obedecer a carne. E o Senhor está nos trazendo novamente para a condição do espírito. É isso que acontece. Se eu não me alimento, não tem jeito. É pura misericórdia do Senhor. Por isso que agora eu estou começando a entender quando os irmãos dizem que a gente fala muito alto. Alguns irmãos falam muito alto que ninguém entende. É verdade. Porque a gente, quando vem para cá, a gente subentende-se que como corpo de Cristo está todo mundo se alimentando. Mas não está. Então Paulo diz, quando vocês deveriam ser mestres, vocês ainda são bebezinho. Eu tenho que dar leitinho, eu tenho que dizer, ó, Jesus nasceu na manjedoura, vê os anjos, né? Diz quem ele era, aí os magos foram lá para Jerusalém. Isso a gente já devia, ó, está lá na frente, porque foi isso que Paulo disse que a gente tem que dar às criancinhas, né? E a gente tem dito que a gente invoca o nome do Senhor, que a gente tem uma palavra elevada, mas onde é que está esse nome e essa palavra elevada na nossa conduta? Estou falando de cabedelo, não, estou falando da cristandade como um todo. Então, Paulo, servo de Jesus Cristo, quando eu entendo, né, que Jesus é o meu Deus e Salvador, Jesus ele veio me salvar da condenação do inferno.
Deu para entender? Jesus, ele veio para nos salvar da condenação do inferno. Nós não tínhamos como, é uma redenção judicial. Eu e você não tinha como pagar essa dívida. Essa dívida, além de muito grande, ela estava crescendo com juros sobre juros, juro composto. Porque tinha o problema do pecado e o problema dos pecados. O pecado é a dívida, os juros são os pecados. Então, a gente não conseguia nem pagar os juros, quanto mais a dívida. Então ele veio e quitou essa dívida. Os irmãos desfrutam de Colossenses 2, que vocês vão ver. Ele quitou essa dívida. Ele pagou essa dívida. Para agora eu dizer: Senhor Jesus, obrigado pelo que tu fizeste. Mas a redenção é no que tu fizeste. 2 Coríntios diz que nós damos graças porque o Senhor nos livrou, né, de tal grande morte, que vai nos livrar e que continuará, está livrando. Os 3 aspectos, né? Então, o Senhor Jesus é para que a gente reconheça quem Ele é e tudo que Ele fez por nós. É a redenção, é o Deus Salvador. Mas o nome dele, como o irmão falou, é Jesus Cristo. Você pode invocar o nome do Senhor Jesus, que inclui o Cristo, e o Cristo inclui Jesus, porque é dispensacional. O problema está aqui, ó, e o problema está aqui. O problema é aqui e aqui, ó. Ó Senhor Jesus Cristo, não é lei, não é padrão, meu irmão, não é regra, é consciência. É a lei da consciência, é onde minha consciência está. A gente vai ver Êxodo e a gente vai entender a questão mais do Senhor Jesus. Então, quando eu invoco o Senhor, é para me salvar. Agradecimento de salvamento, de salvação. É a primeira etapa. Nós ficamos como na redenção judicial, tá bom? Mas a gente precisa agora avançar. E ele diz, esse mesmo Jesus, que aquele que quiser avançar, tá certo? No mesmo contexto que o Pai revelou que ele era o Cristo, ele diz que eu tenho que me negar. No mesmo contexto que é Mateus 16, que o irmão falou aqui, no mesmo contexto, né? O mesmo Pedro que foi usado por Deus, foi usado como boca de Satanás, o mesmo. O Senhor está dizendo o que ali? Que é a minha e a sua condição, que a gente é o oráculo daquilo que a gente vive e crê. Ou a gente é o oráculo de Satanás, ou a gente é o oráculo de Deus. O Senhor deixou muito claro ali. Então, quando chega lá, que ele diz, aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. O quê? O Jesus Salvador. Porque ele ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha ascendido, não tinha ainda sido aceito pelo Pai o sacrifício, e não tinha vindo ainda como Espírito, né? Não tinha vindo. Então você precisa fazer isso. Ele estava fazendo já a aplicação prática do que deveria vir, do que deveria ser. João 7 ele confirma isso. Quem quer vir após, quem tem sede, né, vem a mim e beba, porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele disse isso com respeito ao Espírito que iriam receber, porque até aquele momento eles não tinham Espírito, porque Jesus não tinha morrido e nem tinha sido ainda glorificado. Então esses falaram de Jesus é nos encaminhando para quem? Para ele na sua consumação. Ele disse, olha, o que eu estou fazendo, vocês prestem atenção. Mas a palavra também diz que muitas coisas lhe eram encobertas. Muitas coisas lhe eram encobertas. E aí ele vai, pá. E aí ele morre. E ele ressuscita. Em Mateus 16 se torna real. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Portanto, quando eu digo Senhor Jesus, preso à salvação, a minha consciência cauterizada está aqui, ó. Mas a mente está ativa. Por quê? Porque eu fui produzido para me salvar depois da queda. Eu não quero morrer. Quem confrontado aqui por uma situação, de imediato reconhece que é a mão de Deus, reconhece que Deus é que está mandando aquilo, que aquilo é um propósito de Deus, e que eu preciso me submeter, e que eu preciso, na ajuda e na dependência dele, me curvar, como um trigo faz quando ele se baixa, ao contrário do joio que fica ereto, né? Quem é que de nós tem essa reação? Alguém tem essa reação? Eu não tenho. Alguém dos irmãos tem? Porque primeiro vem o quê? O natural, depois vem o espiritual. Agora o depois só vem o espiritual se o espiritual estiver alimentado. Porque o espiritual é a consciência, o natural é a mente. Então a primeira leitura que eu faço do negócio é mental. Qual é a leitura mental? Eu tenho que me safar, eu tenho que me guardar e eu tenho que me proteger. E eu vou usar quem?
tem um amuleto melhor, tem um gênio da lâmpada melhor, tem uma ferradura melhor, tem uma alquimia mais poderosa do que Senhor Jesus, para o ego caído que não tem realidade de absolutamente nada? Tem algo mais poderoso? Então, ao mesmo tempo, eu me safo e me justifico que estou usando uma coisa legítima para. Resultado, o Senhor não se acrescenta. Por quê? Porque Ele não conseguiu tirar. É porque Jesus não tem força? Não, é porque Ele é misericordioso. Porque se Ele viesse tirar, Ele matava a gente. Aí eu queria que os irmãos fossem comigo. Queria não, quero. Lá em Êxodo capítulo 23. Deus está falando, nesse texto que a gente vai falar, da posse da terra. Ele prometeu a posse da terra, Ele prometeu um reino para nós. Mas Ele vai dizer o que é que vai acontecer para a gente ter esse reino. Isso tudo, irmãos, preste atenção. Seria fácil eu chegar aqui, muito fácil, é fácil demais. O Evangelho de Deus, aí eu vou explicar aos irmãos o que é Evangelho, vou dizer a Deus vou dizer quem é Deus, vou dizer quem é Jesus Cristo, vou falar da obra de Jesus Cristo, vou falar de tudinho aqui, a gente diz amém, vai cada um para suas casas. Se a pregação é bem fácil, falar do Evangelho de Deus de uma forma, do Evangelho de Deus, o Evangelho de Deus é as boas novas, a gente acabou de dizer, nós estávamos numa situação precária e Ele mandou para poder nos tirar, e Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu isso, não é assim? A gente pode pegar essa linha aí e fazer aquele panorama, e a gente sair daqui com a noção do Evangelho de Deus. É isso, mas o Evangelho de Deus é muito, o que a gente falar aqui não é um grão de areia do que relação e realmente ele é. É uma coisa que é muito, que a mente da gente não consegue entender não, e hoje a gente vê em parte. Ele diz assim, a partir do 23, 20: eis que eu envio um anjo adiante de ti quem? Do povo de Israel. A gente vai fazer uma leitura de Israel e depois trazer essa leitura para o Novo Testamento, onde nós estamos, que é o Israel segundo o Espírito. Esse aqui é o segundo a carne. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Existe um lugar preparado, aqui e lá. Lá eu só entro se eu entrar aqui. Ninguém pode ver e ninguém pode entrar no reino de Deus se não for batizado. Se lembra? Crê e for batizado. Porque quem não crê não pode ver, e quem não for batizado não pode entrar. João 3, com Nicodemos lá. Guarda-te diante dele, de quem? Do anjo, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Isso aqui é uma teofania. Isso é uma manifestação de Deus no Antigo Testamento, não de forma corpórea, não encarnada. Mas a maior teofania que houve foi a manifestação de Deus em carne, que é o nosso amado Jesus. O nosso Senhor Jesus Cristo é a maior teofania de Deus, é a maior encarnação, é a presença visível de Deus. Aí ele diz: mas se diligentemente lhe ouvires a voz e fizeres tudo quanto eu disser. Você está vendo que esse anjo é o próprio Senhor, porque nele está meu nome, e se vocês ouvirem tudo que eu disser, é o próprio Senhor, como foi lá com Abraão. Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo, está vendo? Irá diante de ti e te levará. Irmãos, guarde isso no coração. Te levará. O meu anjo, onde está o meu nome, que sou eu mesmo, vai pegar vocês e vou levar. Eu vou conduzir vocês. Você lembra o que ele fez com os irmãos? Vão, pega o barco e vão. E ele foi se encontrar com a tempestade, para manifestar o eu. Você está vendo? Ele está dizendo, e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus. E quem é que vai destruir? Quem é que vai nos levar a confrontar nossos eus? Quem é que vai destruir os nossos eus? Quem é que está no meio? Quem é que está no meio entre o Senhor nos levar e o Senhor destruir? Ou não é? Que ele no versículo seguinte vai dizer assim, não adorarás os seus deuses, nem lhes darás culto, nem farás conforme as suas obras, antes os destruirás
totalmente e despedaçarás de todas as suas colunas. Como é que Deus é quem vai destruir? E no versículo seguinte está dizendo que sou eu que vou destruir. Porque quando nós somos, vamos falar na parte positiva, quando nós somos confrontados com o nosso eu, quando nós somos confrontados com os nossos eus na parte positiva, a nossa tendência não é reconhecer a mão do Senhor. A nossa tendência é nos justificarmos. E ao invés de reconhecer a mão do Senhor, a gente vai fazer uma coisa que o Senhor no versículo seguinte está dizendo que a gente não faça. A gente adora. Nós somos nossos maiores adoradores. Nós, tá certo? Começamos a nos cultuar. Nós começamos a tomar forma com aquelas obras que a gente não abre mão. E usa, porque nós estamos no meio, entre o Senhor e a gente no meio. Senhor Jesus, para preservar os amorreus, para preservar os heveus, para preservar os ferezeus, para preservar os cananeus, para preservar os heveus e os jebuseus, que o Senhor me levou a confrontar, para entender que só no Cristo eu consigo. Se eu não tiver essa consciência do Cristo que realizou e me conduz para a cruz, para eu passar por ela e eu contemplar o do outro lado, eu vou ficar Senhor Jesus, para não passar. Estão entendendo? Até aqui está claro? Porque Jesus não é um poder salvador. A palavra está dizendo que Jesus nos leva, o Pai nos leva a confrontar quem nós somos, para que a gente, na realidade do que a gente está vivendo, Senhor Jesus, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe como a gente é medroso, Ele sabe que a gente não aguenta uma topada, não é assim? Aí o que foi que Ele fez? Ele disse, eu tenho que botar o Espírito dentro desses meninos, porque se eu não botar o Espírito dentro desses meninos, ele não vai aguentar nenhum espirro, não é assim? Aí Ele vem e coloca o Espírito dentro desses meninos, que somos nós, dos irmãos e das irmãs, não é verdade? Para quê? Para que eu jamais possa chegar diante deles e dizer, Senhor, não tem condições não. Consigo não, Senhor. Ele disse, eu sei, é claro que você não consegue, óbvio, claro que você não consegue, é por isso que eu tive que passar o que passei, para ficar dentro de você e você conseguir, em mim. Por isso você vai destruir. Quando é que você destrói? É quando você tem a consciência de quem eu sou. Não é só do que eu realizei lá na sua salvação, não, é o que me tornei para você. Você está preso na salvação, mas você não está preso em quem eu sou para você. Se você ficar na sua consciência Jesus, você pode ter até ajuda do diabo para permanecer onde está, porque o diabo ele tem duas saídas de muita com a gente. Se ele não conseguir nos afastar e nos despertar, ele se conforma em deturpar a verdade. Deu para entender? Ele conforma-se em deturpar, ele não vai ficar chateado se a gente estiver tudo reunindo em prol da verdade, contanto que deturpe. Deu para entender? Sem entender a palavra na verdade, sem entender. Pronto, então cada um faz a sua interpretação da verdade, porque não é assim que hoje está pós-verdade? Hoje é cada um faz a interpretação da verdade. Por que cada um faz a interpretação da sua verdade? Por quê? Porque não está vendo a verdade absoluta, porque a verdade não é uma verdade, é a verdade. Jesus não é uma verdade, Jesus não é um caminho, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Portanto, quando eu me alimento dele, quando eu vejo o caráter dele, quando eu sei o que é que Ideia gosta, quando eu sei o que é que Ideia não gosta, não é porque eu fico, Ideia é maravilhosa, é porque eu convivo. Eu sei coisas que Ideia não gosta, que vocês muitas vezes podem estar falando, mas vocês não conhecem. E ela é simplesmente educada. Por quê? Porque ela sabe que vocês não conhecem. Mas eu sei que ela não está gostando. Por quê? Porque eu conheço o caráter dela. Por quê? Porque a gente convive. Dorme na mesma cama. Não é assim? Se levanta, não é assim. A dificuldade nossa é porque a gente não é assim com o Senhor. O Senhor diz assim, coma e beba de mim, para que você entenda quem eu sou. Aí aquele caráter dele, mediante a leitura da palavra, por isso que eu perguntei, estão lendo? Estão comendo? Estão bebendo? Porque se não tiver, irmãos, eu sei que eu estou falando aqui, vocês não estão entendendo nada. Essa é a grande realidade. Porque ou a gente anda como gente querendo crescer, ou a gente vai ficar menininho o tempo todo. Então o que é que a gente entende? Se eu falo, se chegar um professor aqui, se Ediel chegar agora para mim e disser, Nery, pega aquele órgão e toque,
Olha, bem. Não é tão facinho para ele, né? Manda eu sentar ali para tu ver o que é que vai sair. Por quê? Porque eu não pratico aquilo. Não é verdade? Para ele é fácil passar, mas para mim não é. Mas se eu chegar, ele disser, Nery, vamos aqui, faz assim, esses meninos aqui, eu fico abismado como esses meninos são. Eu ia numa reunião, na outra estava Alain, né? Como é que foi que esses meninos foram de ouvido, foram vendo, o Anderson foi, não é assim? Mas se eles não tivessem se dado, para eles hoje é fácil falar música, mas quem é que da gente senta ali e faz o que é que eles fazem? Está entendendo, irmão? Porque tem que haver o alimento, eu sou aquilo de que me alimento. Então se eu não falar Cristo para vocês, a pessoa de Jesus sendo Cristo, e você não estiver se alimentando, você não vai entender mesmo não. E se você não for humilde o suficiente para dizer, não estou entendendo nada, e a gente voltar tudo de novo e começar tudo de novo, é assim que funciona. Porque não adianta, o Senhor está dando revelação e a igreja não está comendo. Então 2, 3, 4, 5, meia dúzia fala, mas a grande maioria não entende nada. Entra mudo e sai calado. Aí como é que pode? Aí a gente fica tentando resolver as coisas num parâmetro alto. Está aqui, ó. Uma bênção que aqui é, a gente sabe o alimento diário. Eu ganhei uma coisa muito rica essa semana, na sexta-feira, da depressão que Jesus passou. Eu nunca tinha tocado, eu tinha visto só a hematidrose do Senhor, que é aquela coisa do Senhor que a gente até compartilhou. Mas ele tinha que passar por essa depressão para poder saber o que é uma depressão. Como é que ele ia ensinar o que era depressão se ele não soubesse o que era depressão, né? Mas por que Jesus passou por essa depressão? Porque a vontade dele não queria ser feita, rapaz. Ele era um homem sujeito a nós, como ele disse. Se ele caísse com o joelho no chão, ele ia magoar o joelho, ele não ia ficar, está curado. Não é assim não, entendeu? Então Jesus, como homem, ele passou por todas essas etapas. Então ele se deprimiu porque, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja conforme a minha vontade. Jesus tinha uma vontade ou não tinha? Uma das causas da depressão, acho que você sabe, é quando a nossa vontade não é feita. A Bíblia também diz, expectativas que não é em Deus, o corpo adoece, né? Quando a gente deseja muito aquilo, não acontece, é uma das causas de você ficar deprimido, né? Fora outras coisas que tem. Mas vamos voltar para o texto. Versículo 25: servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Leitura neotestamentária. Quem é o nosso pão e quem é a nossa água? Nós estamos falando um texto literal, mas somos agraciados porque podemos ver os dois lados. Quem é o nosso pão e quem é a nossa água? Amém. O próprio Senhor. Isso era uma sombra de uma realidade que viria. Quando ele está falando de pão e água aqui, ele está dizendo, como Moisés disse, ó, vai vir um profeta igual a mim, semelhantemente a ele ouvi. Estava a lei e os profetas no monte, Jesus estava no meio. Quando foram equiparar Jesus com a lei e os profetas, o Senhor, o Pai, interviu e disse o quê? Este é meu filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. Não é seus princípios não nos salvou, entendeu? Não é a lei não nos salvou, e não tampouco são os profetas, porque os profetas não nos salvou, é a ele. Se eu não conhecer o caráter dele, eu vou estar vivendo até de modo genuíno, aplicando os princípios, que isso é válido na caminhada cristã no início, e a gente vê a colheita, mas não é o suficiente. Versículo 26: na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Essa promessa aqui do Êxodo se cumpriu em 3 Nazireu. 3. Não haverá, na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Existia 3 estéreis, mas elas deixaram de ser estéril, porque na hora que ela dá à luz, ela não é mais estéril. Sansão, a mãe de Sansão, a mãe de Samuel, e no Novo Testamento a mãe de João. 3 nazireus. Enviarei o meu terror diante de ti,
confundindo a todo o povo onde entrares. Você vai ver isso com os midianitas. Foi o que aconteceu com os midianitas. Gideão com um exército monstruoso. O que foi que o Senhor fez? Não sei quanto mil, se eu não me engano era 10 mil homens. Depois os irmãos me ajudam e vão lá, 10 mil homens. O que foi que o Senhor fez? Desse número que está lá na Bíblia, eu não me lembro agora, o Senhor reduziu para quanto? Quem se lembra? 300 homens. E ainda dividiu em 3 compartimentos, 3 companhias, 100, 100, 100. Para cantar o Senhor, louvar e quebrar os cântaros. Que ali tem tudo a ver com quebrantamento, é uma linguagem espiritual fantástica. E ali os midianitas quebrou. Ele disse aqui, meu terror. Aconteceu isso com Senaqueribe, aconteceu isso com os midianitas, está tudo na palavra. Também enviarei vespas diante de ti, que lancem os heveus, os cananeus e os heteus de diante de ti. Irmãos, agora vai o ponto-chave que a gente falou, de como o Senhor é misericordioso conosco. Do risco, por um lado, de quando a gente invoca o Senhor sem ter a noção, sem ter a consciência de quem nós somos. Quando a gente vive um código de comportamento e não a natureza de filho. Presta atenção. Não os lançareis de diante de ti num só ano. Ele não vai pegar os zeus da gente e tirar de uma vez. Ele não vai fazer isso. Por quê? Para que a terra não se torne em desolação e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Se ele tirasse, né, as feras iam se multiplicar. Por quê? Porque o povo de Israel não ia sair para caçar, automaticamente os animais iriam se multiplicar e se voltar. Mas a gente aqui precisa entender a linguagem do Novo Testamento, as bestas do campo. Essas bestas, na tradução que a gente faz da leitura do Novo Testamento, são os próprios demônios. Aí ele diz assim: não as lançarei, para que a terra, coração, não se torne um lugar de desolação, e as feras do campo não se multipliquem contra ti. Pouco a pouco as lançarei diante de ti, até que te multipliques e possua a terra por herança. Aqui a gente vai ver Mateus, a multiplicação 100, até 100 por 1, o reino que é a herança. Mas vamos lá. Quando ele diz: não lançarei de diante de ti num só ano, para que a terra não se torne em desolação, é porque tudo que o Senhor remove de nós, os zeus, ele tem que se colocar. Se eu não invocar o Senhor, que agora com a realidade que esse Senhor é um Cristo, que Ele só não me salvou, mas Ele quer que eu seja como Ele, em prol de Deus, do Pai e de mim mesmo, que tem um amor dele para amar o Pai, o próximo e a mim mesmo, saber amar a mim com o amor de Deus. Se eu não entender a realidade do Cristo, eu vou estar invocando o nome do Senhor e os zeus estão permanecendo. E isso ainda é a pura misericórdia do Senhor. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 12, vocês vão comigo lá, vai dizer um princípio que acontece lá com Israel. E o Israel segundo Deus somos nós. Os princípios, como a gente falou, está válido. Realidades diferentes, princípios os mesmos. A partir do versículo 43, o Senhor vai falar de uma estratégia de Satanás. Capítulo 12, versículo 43 e 45. Todos acharam? Quando o espírito imundo sai do homem, as bestas feras lá do campo, anda por lugares áridos, onde não tem água, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa. Isaías capítulo 14, usurpação. A gente não tem nada de ser casa de demônio, casa de nada, não tem nada a ver. A gente não é nada disso, nós somos casa do Deus vivo, somos tabernáculo de Deus, habitação de Deus no Espírito. Demônio tem nada a ver, olha o mentiroso. Voltarei para minha casa, mentira, não tem nada de casa. Mas onde é que os demônios encontram morada? No homem que permite. Mas o homem foi criado para isso? Negativo. Aí ele chega e diz: por isso voltarei para minha casa, de onde saí. Tendo voltado, a encontra o quê? Qual é o primeiro nome que está aí? Vazia. Eu não vou para o segundo não, vou ficar na vazia. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, não aniquilei o eu,
não entendi o processo. Deu para entender porque o Senhor não pode tirar o eu do que eu não estou entendendo? Porque se Ele tirar o eu, sem a minha consciência que eu estou fazendo para Ele preencher, essa casa fica vazia e eu vou ser mais oprimido ainda pelos demônios? É fato que um filho de Deus não pode ser possuído pelo demônio, mas a carne está dentro de nós. Na minha carne não habita bem nenhum, e ela pode ser insuflada, ela pode ser totalmente energizada com uma opressão muito maior. Se o Senhor tirasse o eu, que realmente eu preservei através do invocar o nome dele. Os irmãos perceberam? Que é possível eu invocar o nome do Senhor e preservar meu eu, e Ele não tirar, porque a palavra dele não pode deixar de ser cumprida? Se eu pudesse invocar o nome do Senhor, tá certo? Quantos aqui já invocaram o nome do Senhor e passaram e ficaram bem? E se livraram? Quantas? Mas, sim, o eu foi morto, porque não houve uma consciência, a consciência de passar por aquilo, a consciência de sair daquilo, o poder para me libertar daquilo, não é assim? Houve a consciência que aquilo era a mão do Senhor para aniquilar algo em mim, e eu permitindo ele aniquila e se preenche. Tem vez? Houve essa consciência? Pronto, aí eu vou chegar, que é essa consciência, que é esse outro passo. A gente só está aqui, ó, Senhor Jesus, Senhor Jesus, deu para entender? E nós somos abençoados, nós somos agraciados, porque Ele disse que quando a gente fizer, Ele vai nos salvar. Mas a gente está na salvação primeira do Senhor Jesus. Por isso que nós muitas vezes não crescemos em natureza, nós não crescemos em entendimento, nós não conseguimos enxergar a vida segundo os olhos do Pai, e aí a gente sofre pra caramba, sem necessidade, porque a cruz é um sofrimento com propósito. Parênteses dentro do parênteses do parênteses, é o terceiro parênteses, né? Então o que é que acontece? Acontece as coisas comigo, eu não tenho a leitura do todo e estabeleço minha vontade. Só isso. Pronto. E peço força a Deus para ficar ali, não entendendo que é Deus botando aquilo. Se você for no livro de Juízes, lá da parte que Sansão disse assim para o pai: estou indo para Filisteus, lá para os filisteus, e quero aquela mulher de Tina, a cidade lá. O pai disse: homem, presta atenção, será que aqui, no dentro do povo de Israel, o princípio, olha o princípio, né? Não tem uma mulher dentro dos filhos de Israel que te agrade? Não, quero só aquela. Tá certo? E ele foi. O contexto diz que eles ficaram muito tristes. Mas olha o que a palavra diz, ó. Não sabiam eles que isso era a mão do Senhor. Deu para entender? Eles não tinham consciência que aquele desejo de Sansão já era a mão do Senhor para trabalhar os filisteus, usando o coração de Sansão, mostrando naquele contexto como uma pessoa consagrada se desconsagra pelas suas escolhas. Então ele chega e diz assim: não sabia que era a mão de Deus. Quer dizer, se eu não entendo que tudo que me vem, o que é que Efésios capítulo 5 diz? Em tudo dai graças. É numa coisa ou na outra? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus para vocês. É assim? Em Cristo Jesus. Irmãos, leiam os contextos, que é para a gente morrer, e veja com quem está associado. Leia os contextos da Bíblia, quando é para mim e você morrer, com quem está associado? Cristo, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus. Veja os contextos quando é para a gente ser salvo: Jesus, Jesus, Jesus. É outra forma de ler a Bíblia. Você entende o que é que o Espírito está lhe dizendo? Porque você acha que está ali Cristo Jesus porque é mais bonitinho? É para rimar? É para rimar. Eu vim falando assim e vou rimar agora. Não. Quer um exemplo? Servos, sede obediente aos vossos patrões. Servos, seja obediente a vossos patrões, como que ao Senhor.
Fazei tudo para ele, não como para ele em si, mas como para o Senhor. Aí pega uma encunha dessa aqui. Como é que eles vão ser isso na palavra, se pega um entrave como eu? Ele, se for com a visão de Jesus, ele vai ser salvo o tempo todo de mim, mas não vai crescer. E aquilo vai fazer o seguinte: muda a situação, não é me transforma. Sabe quantas vezes a situação vai ser mudada por mim e por você, irmão? Nenhuma. E procure se alguma já foi. É aqui, ó, o problema está aqui, o problema está aqui. Então, quando eles fazem, eles precisam do Cristo. Por quê? Porque para se comportar desse jeito, eles têm que morrer. A palavra é para mim, não é para o outro. Cristo é para matar a mim, não é para matar o outro não. Jesus é para me salvar, mas o Cristo é para me matar. Por isso, quando eu invoco o Senhor Jesus com essa consciência, não precisa Senhor Jesus Cristo, porque é dessa forma que está correto. Não é lei, é consciência. Não é regra, é consciência. Senhor Jesus, Senhor me ajuda, Pai, porque o Cristo está no Jesus. Porque foi esse Jesus que está me conduzindo a ser Cristo. Então, o invocar está nos meus lábios e o Cristo está na minha atitude. Deu para entender? Então, se eu não entender isso, eu vou ficar, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Irmão, se você não tiver essa visão, eu encorajo, continue no Senhor Jesus. Essa visão, você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a praticar, você não é obrigado. Agora, uma coisa eu lhe asseguro, que está na palavra, está. E se você procurar, você vai achar, porque o Senhor se revela se for um coração puro. Você não é obrigado. Se você achar por bem, pode continuar. Mas o Senhor não estaria trazendo luz para a sua igreja se Ele não quisesse avançar. Ele quer avançar, Ele quer nos tirar daquelas criancinhas que ficam com pirulito na boca para nos dar um encargo maior. Os irmãos estão entendendo? E tendo voltado, encontra vazia. Se o Senhor tirasse o eu e não se acrescentar, porque não houve uma consciência minha, o que é que vai acontecer? No lugar onde o Senhor tirasse aquele eu, a opressão ia ser infinitamente maior, a gente não aguentaria. Então ele fica lidando com quem? Com o eu. E a gente começa a entender porque a vida toda é lidando com o eu. Porque ele não tira logo, por amor a nós mesmos. Então um pai que a gente não consegue arrumar um adjetivo, consegue conviver com pessoas que recebem a vida dele, mas insistem em viver contrário a ele. Aí ele coloca esse espírito em nós, e eu pego o Barbosa numa condição que é totalmente contrária a mim. Aí eu fico, Senhor Jesus, para tirar Barbosa. Não é Senhor Jesus para fazer o que Ele faz comigo, que muitas vezes estou no eu, e Ele, vamos filho, vamos, me ensinando para que eu me liberte conscientemente do eu pela palavra, e nesse eu que eu permito que dói, para Ele tirar, Ele se acrescente. Menos um ataque naquela área. Deu para perceber? Menos um ataque. Resisti o diabo? Menos um ataque. Identifiquei outro eu no Senhor. O Senhor foi lá? Menos um ataque. Menos um ataque. Menos ataque. Menos um ataque. Resisti, pô-lhe firmemente na fé. Ele vive procurando um Eveu, procurando um Jebuseu, para poder, pão, não é isso? Aí, resultado, eu resisto na fé, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, me volto para Ele, entendo que o rugir é o Senhor trabalhando. O que é que tu queres, Senhor? Quero ser um cooperador, tira o espinho da carne. Não, pelo amor de Deus, não, peraí, Senhor, não, eu sei que tua graça me basta. Eu sei que tua graça me basta. Peraí. O que é que está acontecendo comigo? Vamos fazer a leitura, né? Se tu estás permitindo isso, é porque tem alguma coisa. Me faz, porque a ansiedade ela vem para tapar os nossos sentidos. A gente não consegue ver nada. Mas vou repousar. Tu diz que tu és o meu refúgio. Tu diz que és o meu descanso. Começa a usar a palavra. Aí sua alma começa a serenar. E o espírito começa, porque você está se voltando para o Pai. Aí ele ali naquela hora, que aí o problema é seu com ele, eu não entendo, no meu até eu tenho em parte enxergado, mas falta muita coisa ainda. Mas aí ele começa,
Aí ele começa a lhe mostrar, é naquela hora que você tem que abrir mão, para ele poder remover. Entendeu? Que eu tenho me identificado não só na palavra como em mim, como nos irmãos em comunhão, é a falsa segurança. A falsa segurança, o falso controle que nós temos das coisas. A gente é crente que a gente pode alguma coisa. Isso é um Deus, isso é um eu. Edinaldo passou pela essa experiência agora. Pode alguma coisa, Edinaldo? Pode alguma coisa? Tem controle sobre alguma coisa? A gente conviveu junto e sabe. Nenhum controle, irmão. Vinha recebendo e o Senhor simplesmente, quem foi? Foi os homens ou foi? Ou foi o Senhor? O que é que diz lá em Colossenses, capítulo 1? Né, que nele tudo subsiste, que é reino, que é potestade, que é soberania, que é principado, né, assim, soberania, governo, tudo nele subsiste. Quem foi? Não foi a mão do Senhor? Não foi a mão do Senhor? Mas tem coisa pior para um provedor, que é o pai. Pai vem de pater. O que é pater? Provedor. É aquele que supre. A gente tem uma característica de Deus. O homem tem a característica de Deus inata de suprir a família. E tu perde a tua renda. Sabe o que é isso? Sabe o que é? Não é não, Luiz? O camarada que é acostumado a prover e tu perder a tua renda. Aí começa a fazer a leitura no plano terreno, não vê que é a mão do Senhor, porque tu acha que se o Senhor nos cubra com o seu sangue, ninguém, esse que vos fala não está preparado. Talvez eu seja o primeiro a correr, mas eu preciso falar até que isso seja realidade para mim, na luz do Senhor. Mas tu acha, faltou alguma coisa, meu irmão, para você nesses dias? Faltou, Nicélia? O pai vai permitir alguma coisa, né, sem dar o suporte? Mas por que a gente não vê o suporte? Por que a gente não vê o suporte? Porque a gente não conseguiu ainda ver o Cristo. A gente só consegue ver o Jesus. Como é que está a relação de vocês com o Senhor? Isso é o que conta. Essa é a pergunta. A pergunta não é se voltou, se não, amém, que Ele sabe que a gente é humano e precisa. A pergunta é, como está a sua relação com o Senhor? Onde era que Edinaldo estava ontem de noite? Pregando o Evangelho, lá na distribuição. Mas ele foi porque agora eu tenho que ir, porque o Senhor... Não, porque a coisa é espontânea, começa a fluir. É assim? O que conta, como diz o irmão, não é o nosso caminhar na tempestade, é o relacionamento que a gente tem com Ele na tempestade. Porque isso é que vai mostrar quem nós somos depois. Agora, se eu não conhecer isso, a gente vai estar com um problema grande na mão. Eu queria que os irmãos abrissem Salmos 119. Salmo 119. Isso tem tudo a ver com a pergunta que foi feita. Vou só fazer uma breve recapitulação. Os irmãos entenderam que o Senhor está dizendo que Ele nos confronta com Zeus para que Ele os destrua, e que nós só não destruímos porque nós se tornamos adoradores e cultuadores e não abrimos mão para o trabalhar do Senhor. E Ele está dizendo que nós só destruímos quando nós entendemos que aquilo que Ele está fazendo é destruindo nossos Zeus, e nós nos posicionamos e não mais adoramos, reconhecemos a mão do Senhor e rejeitamos. Aí nós destruímos e Ele vem e destrói. Ele arranca aquele eu e se coloca. Nós temos um hino: no lugar do que me tomas, Tu, Senhor. A gente, quando for cantar esse hino, vamos cantar com essa realidade. No lugar do que me tomas, Tu, Senhor, se dá a mim. Aí não tem mais opressão naquela área. Não tem, né? Salmo 105, Salmo 119, capítulo 100, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra, e luz para o meus. Mais uma vez, não precisa responder. Se a palavra está dizendo, e é, que para meus pés a palavra dele é que é luz, e ele está dizendo que também é para os meus caminhos essa luz, e ele diz mais no Salmo 27, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida, né? Quem temerei, como é que diz? A quem temeremos?
a quem recearemos? Alguma coisa assim. Vamos lá, para ser mais fiel ao texto, para não ficar pela metade. Salmo 27. O Senhor, olha o que é que ele diz. Ele não diz o Senhor me dá, ele diz que o Senhor é. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? A quem temerei? Ele está dizendo que o Senhor é. Então, se voltarmos para o C19, a pergunta é: eu estou lendo a palavra? Eu estou comendo da palavra? Vimos que Jesus abençoa a água e o pão. Ele é a nossa bênção. Ele se tornou maldição para que a gente agora bebesse e comesse da bênção. Então, eu estou lendo a palavra como meu alimento. Eu tenho prioridade no que se diz respeito à palavra. Ela é para mim como alimento para a vida bios. É e deve ser muito mais. Porque se não for, irmãos, eu não vou ter luz. Os meus caminhos vão ser tortuosos. Se eu não fizer isso, eu não vou entender o que está lá em Hebreus capítulo 12, retendo firmemente a graça. Retendo firmemente a graça. Como é que eu vou reter a graça? Como é que eu vou reter a graça se eu não entendo a palavra porque eu não como? Como é que eu vou ser firme na graça se eu não como da palavra? Como? Então, às vezes a gente fica querendo uma palavra, Senhor, uma palavra que mude. Você lembra do exemplo ontem no grupo familiar? 2 exemplos, até pertinente. Chegou um irmão para o outro e disse assim: ora por mim. O irmão disse: orar por você por quê, irmão? Porque eu estou, rapaz, tão debilitado, é uma fraqueza, as pernas meio ando e uma fraqueza danada. Aí o caba fez: e por que você está assim? Rapaz, faz uma semana que eu não tomo café da manhã, nem almoço, não estou jantando, uma dificuldade para tomar água, não quero, simplesmente não quero. Aí ele disse: irmão, você não está precisando de oração, você está precisando de comida, você está precisando de água. Está vendo como a gente é? A gente não ore para que o Senhor me tire desse estado para eu continuar nesse estado. É assim a oração da gente, tá certo? Outro caso, na linha espiritual: irmão, ore por mim. Foi que houve, irmão? Rapaz, é a alegria de viver assim. Eu estou meio triste, o coração apertado, é uma angústia. Eu, poxa vida, bicho. Eu disse: mas por que, irmão? Eu não sei, sabe? É um negócio ruim, é uma angústia, uma tristeza. Ele disse: me diga uma coisa, você está comendo da palavra, está lendo a palavra? Ele disse: como? Ele disse: na Bíblia. Você está lendo a Bíblia? Ele disse: não. Você está tendo tempo, está meditando na palavra, está tendo comunhão com Ele? Não. Está tendo alguma comunhão com os santos? Não. Ele disse: não, você não precisa de oração, irmão. Você precisa disso. Você precisa da palavra, você precisa da comunhão. Porque do mesmo jeito que acontece com a vida bios, acontece com a vida espiritual. Mas o que é que a gente quer? Eu estou doente da gripe, aí eu oro ao Senhor para ficar curado da gripe. Eu não vou me alimentar, entendeu? Então é sempre a tentativa de Jesus me salvar daquela situação para eu ser como eu sou. Porque é esse meu eu que eu amo. Por isso que o Senhor diz: não adore. Quando eu revelar quem você é, não adore, não lhes deis culto, antes destruirás. Porque é uma escolha sua, é quem quer. Eu só posso fazer o fato consumado da cruz. Está aqui, ó, está consumado, está aqui, sabendo isto, que foi morto com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Como é que foi morto e precisa ser destruído? Porque eu destruirei e você destruirá. Não é assim que a gente leu em Êxodo? Eu destruirei, mas embaixo de: e você destruirá. Quando é que eu vou destruir? Quando eu entendo que Ele consumou todas as coisas, me revela quem eu sou, e eu, ao invés de cultuar, encobrir, transferir, porque na nossa mania, né, mulher que tu me deste, em vez de fazer isso, eu recebo e aceito o trabalhar do Senhor, aí Ele destrói e se acrescenta. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. Somos nós que vamos destruir nele. Os filhos têm participação do sangue da carne, né? Assim também ele quem o Senhor participou, para que pela sua morte destruísse o diabo. Está consumado, o velho homem está morto e Satanás está morto. Ou não é? E por que a gente sente? Porque Ele permite, para que Ele possa aplicar o está consumado. Mas para Ele aplicar o está consumado, eu tenho que entender o Cristo na minha vida.
Eu tenho que saber o que é a mesa, né? Antigamente os irmãos iam para a reunião, era um silêncio. Quando a gente chegou na vida da igreja, alguns testemunhos, não era nem aqui, mas dizia que até era um funeral, né? Que era um cemitério, as reuniões, né? Mas aí conversando, dois irmãos conversando, um disse bem assim: que foi? Silêncio. É o partido do pão. Partido do pão. Aí disse: partido do pão? É, o partido do pão tem que ter reverência, tem que ter reverência. Aí o irmão olhou bem nos olhos dele e disse assim: o que é essa mesa para você? Respondesse? Ele cultuava o quê? Ele cultuava a reverência, ele cultuava a liturgia, ele cultuava a tradição, ele não cultuava a mesa. Muitas vezes é assim. Muitas vezes é assim. Tem dois irmãos também sobre isso aqui, ó. Uma vez, só um testemunho para você ter ideia de uma historinha. Brigando por causa disso aqui, né? Um brigando, o outro não, o outro querendo dizer: não, por quê? Aí o irmão fez a mesma coisa. O irmão chegou e disse bem assim: me diga o encargo dessa semana. O encargo que Deus falou para você nessa semana aqui, passe para mim agora. Passasse? Sem realidade. Então não está cultuando a coisa em si, não é a reverência à coisa em si, é algo de si. Eu preciso ter algo para me espelhar. Quando eu não me espelho em Cristo, eu vou estar falando, mas se você questionar, a pessoa não vai saber, na maioria das vezes. A mesma coisa já: Jesus, quem Ele é para você? O cara começa a porque essas respostas tem que estar, o que é que ele diz? Que a gente tem que estar com isso pronto, para quando questionado, poder passar a nossa fé de forma clara, conclusiva, que as pessoas possam ser ganhas. Mas se eu não viver isso, vai ser problemático. Entendeu? Devido ao tempo não vai dar. Mas agora eu creio que a gente poderia começar a falar do Evangelho. Aí sim, a gente poderia entrar nessa palavra agora. Mas devido ao tempo não vai dar. Mas eu não poderia falar do Evangelho de Deus sem dizer esse negócio. Porque eu continuaria invocando e usando o Senhor para mim. Muitos naquele dia vão dizer o quê? Senhor, Senhor, né? Olha, muitos, não são poucos, irmãos. Muitos naquele dia irão dizer: Senhor, Senhor, né? Nós não curamos no teu nome, nós não profetizamos no teu nome, nós não expelimos demônio no teu nome, mas eu lhes direi explicitamente. Porque naquele dia vai ser, o que é uma coisa explícita? Dani, na cara, escancarado, não é assim? O que é uma coisa? Por que ele vai dizer a coisa explícita? Porque hoje ele está falando implicitamente, na nossa consciência, no nosso espírito, na comunhão, na intuição. Hoje aqui ele está falando implicitamente, para que a raiz caia no coração, numa boa terra, seja regado, para que frutifique a 30, 60 e 100 por um, porque é segundo a capacidade de cada um. Mas naquele dia não, naquele dia vai ser explicitamente. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós. O Evangelho de Deus é uma pessoa chamada Jesus Cristo, cheio de amor, cheio de ternura, cheio de misericórdia, que nos ama a ponto de eu não sei se a palavra seria essa, a ponto de suportar o nosso eu por amor de nós. Me perdoe se essa palavra está mal colocada, se os irmãos depois verem uma palavra mais, me avise que a gente pode até mudar, uma vez que é gravado. Mas é um pai que suporta, não porque ele não possa destruir, mas porque ele nos ama tanto. E a gente é tão impertinente, que insiste em agarrar o bibelozinho, e ele sabe que se vir e tirar de uma vez, sem se acrescentar, nós vamos ser alvo mais fácil ainda do inimigo. Então ele fica persistindo esse tempo todo, trabalhando. Por isso a gente começa a entender reino, choro e ranger de dente, perdão e disciplina. Começa as coisas a se encaixarem, porque a Bíblia diz
E ele próprio diz que aquele que quer vir após mim, a si mesmo se negue. Por isso que quando eu invoco Jesus com a consciência do Cristo, que aquela situação para a qual eu estou invocando não é para eu ser livre, é para saber o que é que o Senhor quer com aquilo. E se eu não tiver a resposta de imediato, aguarde. Mas a minha consciência, eu não vou invocar para sair enquanto o Senhor não me revelar o que é isso. Aí é passar pela cruz. Aí sim, aí a consciência vai ser aguçada. Aí o Senhor vai dizer, agora ele está entendendo. E eu me torno um cooperador como Paulo. Tira, não, Senhor, agora é a graça, é a graça, a graça. Tornei-me cooperador. E no final ele começou a ter prazer nesse trabalhar do Senhor. Ele entendeu que é por amor a Cristo que sofria injúrias, perseguições e angústia, tudo que nós queremos correr. Mas ele disse que começou a ter prazer nessas coisas, porque agora ele via o velho eu morrendo, e ele viu o novo homem crescendo. O que me importa, Pai? Eu quero estar com o Senhor. Ele viu. Então as angústias não deixavam mais ele angustiado, né? Triste, mas sempre alegre, né? Assim, perplexo, não tem aquele negócio lá, né? Aquele viver paradoxal, está lá em Coríntios. Então isso é o viver que nós temos. Mas se invocarmos com a consciência do Cristo, mais uma vez, irmãos, não é a forma de invocar, é a consciência com que eu invoco. Jesus é o Senhor.